Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por autores brasileiros contemporâneos. Valorize a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Hoje eu vou falar, ao contrário do que venho fazendo, sobre um livro que foi publicado por uma grande editora. Como meu objetivo aqui é fazer um mapeamento mínimo do que está sendo produzido na literatura brasileira contemporânea, eu não posso deixar de falar de obras e também de autores importantes publicados por grandes casas editoriais. Vista Chinesa, este é o título do livro de Tatiana Salem Levi, editado pela Todavia em 2021. Tatiana Salem Levi nasceu em Portugal, mas se mudou para o Brasil com a família antes de completar um ano de idade. Atualmente, ela vive entre o Rio de Janeiro e Lisboa. É autora do livro A Chave de Casa, romance com que venceu o Prêmio São Paulo de Literatura em 2008. É autora também dos romances Dois Rios, de 2011, e Paraíso, de 2014. Júlia é uma arquiteta de 30 e poucos anos e está ajudando a projetar a sede do campo de golfe para os Jogos Olímpicos de 2016 que acontecerão no Rio de Janeiro. Acostumada a corridas diárias no bairro do Alto da Boa Vista, Júlia faz sempre o percurso de sua casa até o monumento chamado Vista Chinesa, que fica na Floresta da Tijuca. Ela faz esse trajeto pela manhã. Numa terça-feira, antes de uma reunião com a prefeitura para tratar da sede do campo de golfe, Júlia muda um pouco a rotina e vai correr à tarde, um horário supostamente mais perigoso. Então, durante este exercício, ela é abordada por um homem que aponta uma arma para a cabeça dela e a leva para dentro da mata, onde é então estuprada covardemente. Anos depois de violentada, Júlia é mãe de um casal de gêmeos e resolve escrever uma carta a eles, contando sobre este estupro. É claro, mais uma viagem de autoconhecimento, de compreensão de um momento extremamente traumático, de revolta, de impotência, de superação até onde for possível. É mais tudo isso do que uma carta em si. Parece não haver nenhuma intenção de se revelar esta carta algum dia. E é evidente que isso pouco importa. Para o leitor, o importante é, sobretudo, a forma com que Júlia lida com o trauma, com que tenta conviver com o sofrimento infindável, se reinventar, se transformar, se esconder, se mascarar. É um pouco difícil falar de um livro sem contar algo da trama, mas há uma parte em que os personagens, Júlia e o marido, usam máscaras para transar. E isso é uma metáfora muito bonita dessa necessidade momentânea de fuga do próprio corpo.
Há alguns detalhes sobre o estupro, mas o eixo do romance não é este momento. E isso foi uma boa escolha. O foco é o pós-estupro. Por se tratar de uma carta, é preciso encontrar o tom certo. Não pode haver lirismo em excesso, não pode haver exagero em descrições. O importante é o processo, é o remoer, é a análise profunda de tudo o que ocorreu, é o fluxo, é um esmiuçar sem fim, conjugando raiva, desejo de vingança, a possibilidade de aceitação, a sobrevivência após um ato tão bárbaro. Por outro lado, não pode haver descrições muito rebuscadas, análises sem fim. É preciso dosar. É uma pessoa comum que está narrando. É uma personagem comum. Quando há detalhes técnicos, principalmente com relação ao desenrolar psicológico, é chamada então a ajuda de profissionais, delegados, policiais, psicólogos. Tatiana Salem-Levy usa com inteligência esses recursos narrativos e dosa muito bem a narrativa, mesclando análises, descrições, reflexões, com momentos, digamos assim, mais objetivos. Nesses ditos momentos objetivos, eu destaco a pressão para que Júlia ache um culpado, para que se lembre exatamente de como era o estuprador, para que vá à delegacia periodicamente tentar reconhecer o criminoso ou um criminoso. Ela tem um medo muito real de reconhecer a pessoa errada, de culpar algum inocente, alguém que não foi o autor desta violência, deste crime. É algo muito vivo neste romance, esse medo, e foi bem construído na personagem. Há uma palavra que aparece com muita frequência neste romance. Há uma página, por exemplo, em que esta palavra surge umas 30 vezes ou mais. A palavra é corpo. É um romance sobre um corpo que sofre uma violência extrema, sobre outro corpo que sequestra, que abusa, que rouba, numa banalização crescente da vida, da vontade. É sobre um corpo metálico, indefinido, que representa o medo máximo, uma arma. É sobre outros corpos que circundam como moscas, cobrando atitudes, cobrando reações. É um contraponto ao sentimento de esperança que dominava o Brasil naquela época. O mundo estava de olho em nós. Primeiro, a Copa do Mundo, depois as Olimpíadas. O futuro parecia ter chegado. Éramos o país do presente. Éramos pura ilusão, como se tudo fosse mudar. Finalmente, como se a injustiça fosse desaparecer no estalar de dedos, como se a violência fosse desvanecer sem maiores esforços. Tudo se transformaria, tudo num simples passe de mágica, bastando que fôssemos o país da Copa, o país das Olimpíadas. O romance trata disso de forma competente e precisa. Uma informação que pode ser relevante é que a trama foi construída em cima de 2 fatos reais, 2 estupros, um sofrido por uma grande
amiga de Tatiana Salem Levi, e outro sofrido pela mãe da escritora. Recomendo a leitura desta obra. Eu vou ler agora o início do livro, para não entregar muito da trama. É quando a narradora, a protagonista, começa esta carta para os filhos. Assim, você terá uma ideia do que vai encontrar no romance. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. Divulgue esse nosso trabalho em prol da literatura brasileira. Antônia e Martim, meus amores, enquanto vocês assistem a um desenho animado, eu me pergunto como começar esta carta. Escrevo, apago, escrevo de novo, me distraio olhando para vocês. Tanta coisa boa me vem à cabeça que hesito em remexer no passado. O pai de vocês, se soubesse que tomei a decisão de contar o que aconteceu comigo, diria: esquece. No princípio, acreditei que fosse possível. Mais do que ele, mais do que todos, encarei o esquecimento como a única forma de seguir adiante. Eu passava horas inventando estratégias para apagar a realidade dos fatos, como se eu pudesse voltar a ser a mesma Júlia de antes. Mas há coisas que, mesmo depois de terem acontecido, continuam acontecendo. Elas não te deixam esquecer porque se repetem todos os dias. É por isso que não tiro da cabeça que vocês sabem. Vocês habitaram a minha barriga, mamaram nos meus peitos, tomaram banho comigo, dormem no meu colo. A gente se enrosca no sofá, então vocês sabem. Como eu sei toda vez que me olho no espelho, só não conhecem as palavras. Ontem me revirei insone na cama pensando: e se eu morrer sem falar para eles? Primeiro, achei que seria melhor assim. Depois, me convenci de que, se isso acontecer, vai chegar o dia em que vocês vão ouvir algum rumor, vão descobrir uma ponta da história, talvez outra e mais outra, mas vai sempre faltar um pedaço, vai faltar a verdade, porque assim, como vou contar agora, eu nunca contei a ninguém. Posso imaginar o espanto de vocês se um dia lerem esta carta. Não vai ser fácil ver a própria mãe estilhaçada. Antes de mais nada, quero que entendam uma coisa que eu mesma demorei para aceitar. Se em algum momento parecer que enlouqueci, saibam que ninguém é verdadeiro na lucidez. Ninguém, nem mesmo a mãe de vocês. Era uma terça-feira, o ano 2014. O Brasil, o país do futuro, parecia bastante próximo de realizar seu destino. Em menos de um mês, sediaria a Copa do Mundo e 2 anos depois, o Rio de Janeiro se tornaria a capital olímpica. Nada apontava para um desastre, nem na cidade, capa de todos os jornais e revistas, nem na minha vida. Não tinha como dar errado, até porque os destinos se fundiam. Meu escritório, naquela época apenas Cadu e eu, tinha vencido o concurso para projetar a sede do campo de golfe, que depois de 112 anos voltava às Olimpíadas. Lembro o dia da semana porque havia deixado um papel em cima da escrivaninha. Terça-feira, reunião com a prefeitura. Mais precisamente, nossa primeira reunião com a Secretaria do Meio Ambiente, o dono do terreno na Barra da Tijuca e o projetista internacional do campo de golfe. Todos juntos. Severino, o porteiro do prédio, ainda não tinha voltado do almoço e, como de hábito, escondia a chave num vaso de planta ao lado da escada. Nunca levo nada comigo quando saio para correr, só o celular preso na calça e os headphones nos ouvidos. Até aí, consigo me lembrar de tudo, da porta do prédio batendo, eu olhando para o lado para conferir se vinha algum carro, atravessando a rua, virando à direita, depois à esquerda, passando pela padaria do Horto e pela banca de jornal.
mas a partir do instante em que começo a percorrer o trajeto de subida até a vista chinesa, os detalhes se tornam menos precisos.